Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o trabalho do Hospital Nossa Senhora da Conceição relacionado à doação de órgãos. Estou conversando com o enfermeiro Edivan Nunes dos Santos, que faz parte, dessa comissão que trabalha no hospital. Edivan, qual é o momento, que a equipe avalia essa questão de o paciente pode ser doador e não pode ser doador? Porque tem alguns problemas ali relacionados à questão da doença mesmo, que não tem como, Como é que é isso, esse trabalho de vocês? O paciente ele apresentou ausência de reflexo, que pode ser um diagnóstico de morte cefálica, após o protocolo sendo feito e ter o diagnóstico de morte cefálica. Tem algumas doenças que não podem doar órgãos, Mas o diagnóstico vai ser feito. Correto. O paciente que está com uma infecção generalizada, conhecida como sepse, ele não pode doar. O paciente que tem tumores, cânceres que são malignos, não podem estar doando órgãos também. Então, assim, na grande maioria, a grande contraindicação são essas. O procedimento tem que ser feito, então? Tem que ser feito, porque o paciente não pode ficar sem um diagnóstico. A gente não pode ficar tratando uma pessoa que esteja morta. Certo, certo. Quais os órgãos, que são mais, vamos dizer assim, capturados, para doação, que se precisa mais? Como é que é esse trabalho? As córneas, é bem usual acontecer, porque ela pode ser doada na morte cefálica, na morte cerebral ou também na parada cardíaca. Não precisa ter a morte cerebral para doar as córneas, Certo. Então, tendo idade abaixo de 70 anos, não tendo aqueles câncer ou infecção generalizada, pode doar as córneas, E na morte cerebral, na morte cefálica, pode doar tecidos, rins, fígado, coração, pulmão, Então, assim, uma variada de órgãos que pode estar sendo doado. Pode salvar até 10 pessoas, Certo, pois nessa questão, como é o porquê, Edivan, que pode salvar até 10 pessoas, Como é que se chega a essa conclusão? É porque o fígado, os rins são 2, Então, assim, córneas são 2, o pulmão são 2. Então, assim, a maioria são bilaterais, Então, pode estar doando para uma pessoa e para outra. Certo, então... O tecido pode ser doado para várias pessoas, o tecido do intestino. Quando é diagnosticado morte cefálica, que o paciente pode doar os órgãos, de acordo com a família, autorizado, como é que é feito esse trabalho, o tempo que se tem para fazer essa retirada dos órgãos e daí quais os passos, após isso? A gente trabalha com um tempo que é fornecido pela Central de Transplantes para nós. Eles chegaram nesse valor, nesse tempo, através da logística, das pessoas que podem estar recebendo, dos pontos que podem ser feitos os transplantes, É por volta de 12 a 18 horas. Que é o tempo de aquele paciente que está em casa, que vai receber um rins, se deslocar até o hospital onde ele vai ser feito o transplante, onde o rins que foi captado aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição vai chegar até naquele hospital, Muitas vezes isso aí precisa de uma logística. A aeronáutica fornece avião para fazer esse transporte, a polícia militar, Muitas vezes são através do transporte aéreo, E o que é mais comum? Como é que é essa realidade aqui de vocês, do Conceição? A retirada de órgãos geralmente ou pode ficar aqui no Conceição para uma possível pessoa que está esperando a doação, ou geralmente se retira os órgãos e vai para outros hospitais? O nosso hospital ele não faz transplante, Ele não implanta dentro das pessoas, ele só faz o explante, certo. Só faz a retirada. Então, geralmente esses órgãos estão indo para Blumenau, para Florianópolis, para Porto Alegre, Pulmão, que é referência. Então, assim, geralmente ele vai para esses locais. Tu falou em referência. Existem os hospitais que recebem determinados órgãos porque são especialistas nessa questão do transplante desse órgão? Sim, sim. Cada localidade. Aqui em Santa Catarina não faz transplantes de pulmão, Certo. Então, referência é Porto Alegre. Então, muitas vezes vai para lá quando existe algum paciente que é compatível, ao doador, ele vai para lá. Coração pode ir para São Paulo, para Rio de Janeiro, E Santa Catarina? Blumenau, rins. Aqui em Santa Catarina, Blumenau. Certo. Essa questão do trabalho de vocês aqui, tem como dizer a frequência
dessas doações de órgão? Como é que isso acontece ou não ainda assim? A gente não consegue ter definido assim uma frequência de doação, Claro. Mas ano passado a gente teve 17 doações por volta de 30 protocolos, né? Certo. Os protocolos que existiram foi um paciente que foi diagnosticado com morte cefálica. Mas por que a gente teve 17 doação e não 30? Porque muitos desses 30 foram contraindicações. E alguns desses 30 foram pessoas que não aceitaram pela doação também. Ainda tem. Falando nisso, ainda tem essa resistência aqui no hospital? Existe bastante famílias que desconhecem, né? Ou às vezes eles optam por dizer não, porque em algum momento ali o familiar acabou dizendo que não era doador, né? Mas sempre, a maioria dos casos que a gente começa a conversar com a família foi pelo desconhecimento das pessoas, né? Então, mas existe ainda algumas pessoas, algumas famílias que a gente considera que é pelo desconhecimento, né? Essa situação, à medida que o tempo vai passando, ela já melhorou a resistência das famílias? Não, com certeza já melhorou. Tanto que aqui na região, ano passado, né, ano 2017, a gente ficou em 6º lugar no estado como hospital de maior doador de órgãos, né? A gente já vê isso, uma evolução da nossa região, uma evolução da nossa equipe. Correto, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão desse prêmio aí do hospital no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí.